Muito bem. Vamos agora entrar numa listagem a respeito dos tipos mais comuns conhecidos de medo. As fobias mais comuns em nossa sociedade são as seguintes: agarofobia, fobia de espaços abertos. Olha que coisa interessante. É uma das fobias mais comuns. As pessoas que sofrem de agarofobia são caracterizadas por sofrer de ansiedade, estresse e muito desconforto psicológico quando enfrentam espaços abertos. Tem alguns sintomas marcantes que são os seguintes: este tipo de fobia: medo de sair na rua. É um temor irracional de ficar sozinha ou sozinho. Mudança de humor, irritabilidade. Um exemplo muito comum é a pessoa não tem coragem de ir no supermercado amplo, nem reuniões sociais, né? Acrofobia, medo de altura. E isso eu tinha terrivelmente, mas me livrei. E vou explicar para vocês por que eu me livrei. Eu, quando era pequeno, morava na cidade de São Paulo, eu tinha 4 a 5 anos e morávamos num predinho. E esse predinho tinha uma varanda que tomava toda a frente assim da casa e a frente da casa dava para a Avenida Jabaquara, onde passava o bonde na época, isso há 60 anos atrás. E aquilo chamava atenção, né? Vez por outra, minha mãe atendia a porta, tocava a campainha e a pessoa falava: "Oh, não, o menino está caindo lá do peitoral da sacada. A senhora vai lá olhar." Eu estava com as pernas do lado de dentro e outra perna do lado de fora, trepado de cavalinho, com aquele terrível medo. Quando eu cheguei e entendi que o meu medo era um medo que ocorreu na infância por causa disso, eu me libertei. Eu não tenho mais esse medo de altura. De jeito, não gosto de ficar. Eu não vou na beira de janela de prédio, nada disso. Mas eu não tenho mais aquele pavor, aquilo que a gente chama de fobia, né? Medo de voar, aerofobia, ligado aos casos de voar de avião, né? De um modo geral, voar de um modo geral, né? Claustrofobia, muito comum, medos de espaço fechado, entende? Muito comum esse tipo de fobia, né? Como muitos medos e fobias, possuem diferentes níveis de gravidade, desde certa ansiedade ao enfrentarem uma sala pequena, a um pânico terrível que impede a pessoa em questão de entrar em um local fechado, né? Aikmofobia, de agulha, medo de injeção, né, de tomar injeção. Courofobia, fobia dos palhaços, né? A pessoa não consegue achar graça nos palhaços, pelo contrário, tem medo, né? Isso é desde criança, né? Em estudo de 2008, realizado em diferentes hospitais, determinou que o uso de palhaços para reduzir os níveis de ansiedade não era uma proposta eficaz. E que interessante, porque desenvolve também o medo de palhaço, né? Fobia social,
Apesar de não ser uma fobia específica diante de um estímulo, queremos destacar a fobia social, pois, conforme indicada por sua prevalência, a fobia social é um dos tipos de fobias mais comuns, né? Onde a pessoa evita se relacionar com os outros, entende? Dificuldade para estabelecer vínculos íntimos com outras pessoas, né? Glossofobia, medo de falar em público. Medo de falar em público. Isso é muito comum apesar de ser até nós poderíamos dizer, até um contrassenso, né? Oradores pedem a cantores, esquecem toda a música, a letra da música. É uma tristeza, glossofobia, entende? Hemofobia ou hematofobia, medo de sangue. A pessoa se corta e desmaia, vê o sangue, desmaia, entende? Escotofobia. Escotofobia. Pode não parecer pelo nome, mas é medo de escuro. Tem medo de escuro. Uma das fobias mais comuns atualmente. E não tem nem dúvida que com a agressividade tamanha corrente, a pessoa, isso nas cidades grandes, é muito comum, não é? Tripofobia. Também ganhou, que é o caso de medos de buracos ou das figuras geométricas próximas. Olha que coisa interessante. Medo de buraco, né? Aracnofobia, isso vocês até sabem. Medo de aranha, né? Fobofobia. Fobofobia. De ter medo de ter fobia. Medo de ter um tipo de fobia, não importa qual seja, né? Tanatofobia. Tanatofobia, conhecida como necrofobia, uma das fobias mais comuns, é o medo exagerado da morte. Medo de morrer. Isso é triste porque muitas pessoas desenvolvem psicoses, neuroses, por causa desse tipo de sensação. Eu tenho medo de morrer. Mas todos nós vamos morrer, principalmente aquelas pessoas que não trazem a compreensão da vida espiritual. Por isso que a doutrina abre o horizonte do entendimento e faculta-nos possibilidades para poder compreender e superar esses tipos de quadros fóbicos, né? Sinofobia. São medo de cachorro. Bom, na verdade, nós não podemos de forma alguma dizer que não temos. Todos nós temos medo de cachorro, principalmente aqueles cachorros grandes que, por sua vez, latem de uma tal forma que nós estremecemos. É não facilitar. Existem aquelas pessoas que são tidas como donas poderosas da vida e acha que o animalzinho, ele aceita, ele é probo, mas quando ele abre a boca, faz... nós ficamos atentos, né? Nós apresentamos já a nossa defensiva. Eu tenho visto e tem me chamado a atenção, porque eu uso demais da conta o meu
meu veículo de comunicação, que é o meu notebook, meu celular e o meu computador. E tem uns vídeos que, vez por outra, me mandam de criancinhas. A criancinha em pé, ficando em pé, ela bate na testa do cachorro, sentado. O cachorro é um gigante, entende? E é falando assim com o cachorro. São coisas que naquela criancinha não existe o medo, não existe a fobia, entende? Porque é pura. A criança só tem pureza. O que o cachorro vai se enraivecer? Hipótese alguma. E aquelas outras que vão nas savanas, lá na mata, e dá um grito, chama pelo nome, e vem correndo lá um baita de um leão e pula em cima da pessoa e abraça. A pessoa acaricia, com o leão, com o gorila. Eu fiquei impressionado de ver um gorila que dava 3 o tamanho da mulher, entende? E abraçou, e ela acariciou, chamou pelo nome. A outra chamou pelo nome do leão, e veio o leão. São coisas maravilhosas que existem na natureza que nós não podemos deixar de observar, de curtir e de se enamorar. Eu fico encantado com a integração do ser humano e a natureza. Voltaremos.